Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Kleber Gomes, sou arquiteto de soluções aqui na AWS, focado em atendimento de clientes do setor do governo federal. Comigo aqui hoje tem o meu colega Vinícius Batista, também arquiteto de soluções, mas com foco em parceiros. E tenho a honra de trazer aqui para a gente um parceiro de longa data da AWS, o Dr. Rafael Leite Paulo, juiz auxiliar da presidência do CNJ no DTI e programador, que nós vamos trazer aqui para vocês hoje. Vamos mostrar um pouco da jornada do CNJ, mas aí a gente vai mudar um pouco o assunto para falar de segurança, como o CNJ está utilizando tecnologias open source e serviços da AWS para manter a sua barra alta de postura de segurança. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é isso que eu já falei, a gente vai trazer aqui com o Dr. Rafael o CNJ e a Justiça 4.0. Eu vou passar para vocês aqui um contexto técnico do CNJ, como que está o ambiente, quais são os serviços, quais são os desafios que a gente teve lá, quais são os grandes números, quais são os desafios de segurança que a gente enfrenta em um ambiente tão complexo e gigante como é esse do CNJ. E por fim, eu e meu amigo Vinícius, nós vamos trazer para vocês a demonstração de uma solução que utiliza ferramentas open source para fazer scan de vulnerabilidades e problemas de segurança em todo o ambiente do CNJ dentro da AWS. Então, passo a palavra aqui para o meu colega Dr. Rafael. Muito obrigado, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, maravilha, obrigado. Bem, antes de adentrar no tópico propriamente e apresentar a nossa jornada, eu vou fazer só um breve apanhado de qual é a realidade do judiciário brasileiro. A maior parte dos cidadãos brasileiros não tem muita noção do monstro gigante que a gente tem dentro do judiciário. A gente geralmente escuta só as reclamações, diz que o processo demora demais, que a justiça é atrasada, que os prazos são excessivos, mas a realidade é que a gente tem um dos proporcionamentos dos judiciários mais volumosos do mundo e com o maior número de pessoas atuando no mesmo espaço. Só a título de referência, são quase 500 mil de servidores dentro do judiciário brasileiro. São em torno de 20 mil juízes só dedicados a decidir essas causas. São 74 milhões de processos em tramitação dentro desse ambiente. E no Brasil, gerando essas demandas e fazendo com que os processos demorem muito, é 1,2 milhões de advogados atuando nessas causas. Então, é um número bem expressivo. E o número de bacharéis em direito que não estão com a sua OAB e atuando, mas sim atuando de forma diversa, ou pelo menos mudando o contexto, aí isso pula para casa dos 3 milhões de pessoas dentro do país, só dedicado à litigância e buscar a solução de processos dessa forma. Então, esse é o contexto em que o Poder Judiciário atua. E ele, historicamente, vem buscando soluções para dar conta dessa massa e dessa realidade. Na hora que a gente sai para contar essa realidade que a gente tem no Brasil, você fala mundo afora esse tipo de situação, com frequência você encontra olhares atônitos. As pessoas, mas não tem como, 74 milhões, 78 milhões de processos ano passado, as pessoas devem andar na rua se estapeando, ninguém se entende, todo mundo entra com ação judicial para resolver seus problemas, o cara não pode olhar de través para o outro que já está processando e pedindo indenização por danos morais. Então, é mais ou menos isso que a gente tem, é verdade, é muito fácil entrar com ação judicial no Brasil. Na verdade, se você parar para olhar, a gente até incentiva, porque se você quiser entrar com ação hoje, você consegue entrar de graça pela internet, sem pagar absolutamente nada. Não existe outro país no mundo que você vai encontrar uma situação dessa. Então a gente tem esse contexto. É um contexto, se a gente for fazer o paralelo com a ciência da computação, de uma entrada gigantesca. A gente tem um bandwidth gigantesco. A pergunta é como é que a gente faz para solucionar esse tipo de problema. E a solução disso daí já vem há muito tempo. Então, a primeira leva de solução começou na década de 90 com a iniciativa de se informatizar o judiciário brasileiro. Então, a gente vem começando a interagir com as tecnologias o mais rápido que o judiciário consegue. Mas aí entra um dos fatores. O judiciário, por sua natureza, tem a tendência de ser conservador, com pessoas de cabelo branco, com mais idade, decidindo os problemas e definindo seus rumos. Mas, sistematicamente, década após década, a gente vem acelerando a velocidade de incorporação de novas tecnologias. A gente digitalizou todos os processos do país, há apenas um resquício de processos físicos, mas esse ano, por exemplo, nós alcançamos o marco de que todos os processos que são distribuídos no país são distribuídos de forma eletrônica. E isso daí se apresenta no número crescente
que hoje está com o marco de, em 2020, 96,9%, mas esse ano a gente chega, de fato, a 100% dos processos distribuídos e não há distribuição de processos novos. Acompanhando isso, o gasto que é feito em tecnologia, ele tem superado o total das despesas com capital. Então, isso tem sido objeto de priorização. Óbvio que a gente também, nesse novo contexto, começa a sofrer com alguns problemas. Na hora que você acompanha a realidade hoje do judiciário, um dos fatores preponderantes nas falhas da prestação do serviço tem sido, por exemplo, e vai ser o objeto dessa discussão, ataques cibernéticos. A gente passa a ter os processos digitais numa lógica essa de trabalhar com sistemas disponíveis na internet, acessíveis, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso passa a influenciar o gasto que nós temos para viabilizar e priorizar essa área, no uso de tecnologia historicamente, mas a gente encontra ainda com diversos problemas. Apesar de digitalizado, esse contexto foi feito primeiro de tudo, com sistemas que representam digitalmente o processo físico. Isso ainda é uma lógica que está muito embutida dentro do sistema, mas é uma realidade que você vai escutar de uma forma ou de outra, explícita ou implicitamente, em qualquer uma das outras palestras que vocês vão. Então, o judiciário não é exclusivo. Então, a lógica nossa ainda está muito pautada por papel. Poucos são sistemas que nascem digitais pensados para serem digitais. Mas, além disso, a gente também trabalha com múltiplos sistemas. A gente tem diversos sistemas processuais dentro do país, num volume bem significativo. Cada tribunal inicialmente tinha o seu próprio projeto, a gente teve algumas iniciativas de convergência, o próprio processo judicial eletrônico que é disponibilizado pelo CNJ é uma dessas alternativas. Esses sistemas não costumam conversar facilmente entre si, foram adotadas algumas tentativas de se facilitar a conexão, utilizando o que havia de melhor à época na hora de se implementar os barramentos de comunicação, e a gente tem um desenvolvimento que ele é feito de forma distribuída. Então, cada tribunal hoje ainda tem sua própria equipe de informática desenvolvendo o seu projeto para resolver o seu problema local, desconsiderando que na verdade, as demandas são comuns. O judiciário como um todo tem várias demandas que são de todo o judiciário. Então, isso implica que os serviços que são desenvolvidos por essas equipes segmentadas demoram para chegar. Isso, obviamente, na temática da discussão que a gente tem hoje aqui, aumentam as chances de você ter falha de segurança, porque são múltiplos atores com os níveis de acesso necessários para fazer essas implementações em desenvolvimento, em produção, com um ciclo que gera várias oportunidades de risco e de falha. Além disso, isso multiplica os custos, porque se você tem duas equipes, três, nós somos 91 tribunais no país. São, em tese, potencialmente 91 equipes de desenvolvimento dentro do Judiciário Nacional, concorrendo entre si e gerando oportunidades de falha e, obviamente, multiplicando os custos e a demora que decorre dentro disso. Esse é o contexto atual em que o Judiciário se encontra e parte da solução que foi construída diante desse contexto pela atual gestão do Conselho Nacional de Justiça foi a criação de uma plataforma única. O que é que essa plataforma tenta levar para dentro do Judiciário? Como eu falei para vocês inicialmente, a gente vem num ciclo acelerado de incorporação de inovações tecnológicas. A plataforma digital do Poder Judiciário é a atual leva que tenta trazer tudo que vocês estão escutando aqui hoje, o que há de melhores práticas no desenvolvimento de soluções distribuídas, escaláveis, em nuvem, está sendo incorporada pelo Judiciário em tempo recorde. Se você olha a regulamentação, ela pode servir de parâmetro para qualquer equipe de TI, seja do setor privado ou público, como parâmetro de evolução dos seus sistemas. Tudo que está estabelecido lá é o que é o estado da arte em matéria de desenvolvimento e serve de guia para a evolução desses sistemas dentro do Poder Judiciário Nacional. Bem, e um dos elementos, obviamente, é a gente trabalhar com algumas lógicas que passaram a ser uma das expectativas de nós mesmos enquanto usuários. Hoje em dia, ninguém quer o sistema complicado que demande inúmeras senhas. Quando a gente entra num sistema novo e ele não tem aquele botãozinho lá para clicar e acessar com o Google, ou com o Facebook, ou com o Instagram, que seja, isso gera uma certa frustração. E quem aqui nunca desistiu de entrar num novo serviço porque não tinha aquele botão e você tem que passar por uma sucessão? Então, essa lógica a gente tem trazido para dentro do próprio Poder Judiciário. A gente quer esse ambiente para evitar aquela lógica de vários serviços segmentados. Mas não só isso. A gente está criando barramento nessa lógica de trabalhar com o nível atual de melhores práticas de desenvolvimento de várias APIs que permitam não só que o usuário tenha acesso, mas que os próprios serviços, os sistemas do judiciário conversem entre si e consigam fazer transações sem a necessidade de um intermediário humano.
A gente precisa lembrar, mesmo com o nosso papel técnico e os usuários avançados, por mais avançado que você seja, você é o componente mais frágil, seja em matéria de segurança, seja na velocidade de implementação de um serviço novo, seja na integração do sistema. E o judiciário contou muito tempo com isso, com o intermediário humano que precisava pegar a informação de um sistema e levar para outro. A lógica da plataforma digital do Poder Judiciário no Poder Judiciário Nacional traz essa dinâmica de a gente evitar sempre que possível, nas estratégias de implementação, esse ser humano como intermediário. A ideia é que as APIs sejam utilizadas e essa transação aconteça de forma automática. A plataforma foi estruturada com a lógica de possibilitar que os diversos sistemas sejam integrados, seja ele o PJE, o EPROC, o PROJUDE ou os sistemas mais isolados, que trabalham em apenas um tribunal que pertencem à iniciativa privada. Esses sistemas todos se comunicam e integram-se por meio desse barramento, dessa API, feita com disponibilidade em nuvem, em tempo real, sem a necessidade de intermediários humanos, como uma noção conceitual básica. A ideia é que esse seja o parâmetro de excelência, o padrão ouro na implementação de novos serviços. Então, a gente cria, de fato, uma série de serviços básicos, que a gente chama de serviços estruturantes, que estão lá para se vir como a fonte de informação, a integração entre os sistemas, tirando sempre que possível o intermediário humano, trazendo dados, informações de processo, a conectividade, serviços novos, integrados, além de possibilitar que novos serviços se integrem rapidamente a essa nova dinâmica, não mais em um só tribunal. A ideia é que daquelas equipes isoladas dos 90 tribunais passem a atuar de forma colaborativa. E a lógica do sistema que ela implementa já é um serviço que nasce conectado com serviços que tem anteriormente, evitando um exemplo típico na implementação de qualquer novo serviço. Estabelecer regras de gerenciamento de usuários para aquele serviço. Na hora que você tem um serviço centralizado, estruturante, com todas as informações dos usuários do sistema, você consegue poupar sua equipe de gerenciar os níveis de acesso, recebe a informação de uma fonte específica e pula essa etapa de desenvolvimento, se dedicando à área de competência e o escopo específico de cada serviço que vai ser entregue. Isso tem permitido eles nascerem mais rápido e multiplicar o número de serviços negociais voltados para a área fim que chegam aos usuários por meio da plataforma digital. E chegam já com a possibilidade de serem embutidos nos sistemas da ponta, independentemente de qual ele seja. Bem, os serviços estruturantes, como eu falei para vocês, eles nascem com a lógica de possibilitar esse tipo de integração. O número de sistemas do Poder Judiciário, com essa dinâmica, passa a ser reduzido do número total hoje de 39 sistemas para 14. A ideia é que os sistemas que não têm a capacidade de se integrar por utilizarem um stack tecnológico muito defasado, sejam de fato abandonados. O intuito é que tudo seja migrado para plataformas mais modernas e com essa capacidade de se integrar a esses serviços estruturantes. E aí, de cara, dois que têm um perfil muito claro e que fazem parte do nosso dia a dia em outras áreas. Esse serviço de SSO, com o Single Sign-On para o Judiciário Nacional, utilizando, além de uma única forma de ingressar em todos os serviços que são disponibilizados na plataforma, trazendo também a possibilidade, na versão atual que está para entrar em produção, que o cidadão, ao querer acessar o seu processo, consiga utilizar, por exemplo, o GovBR. A gente está utilizando a estratégia de conexão do Poder Executivo dentro do Judiciário, trazendo informações de validação, por exemplo, do seu sistema financeiro. E o cidadão vai conseguir acessar e ter um acesso garantido ao seu processo a qualquer tempo que ele solicite isso, dentro de uma plataforma única que dispensa, por exemplo, na implementação essa cautela com o controle dos usuários que estão sendo, de fato, cadastrados no sistema. Esses serviços trazem também informações parametrizadas para os diversos usuários. Daí que a gente tem um padrão único para ajudar a identificação de metadados, com o uso de uma numeração específica para os movimentos processuais. Isso é replicado em todos os processos do país. Aquela realidade anterior em que a gente tinha sistemas isolados, trazia também números isolados e uma dificuldade de se enxergar o que acontece no país. Era difícil, por exemplo, comparar a tramitação de um processo no Rio Grande do Sul com a tramitação de um processo no Ceará. Às vezes, os códigos distintos traziam a diversidade de dados que precisava ser parametrizado. A ideia é replicar isso e viabilizar essa interconexão fluida, em tempo real, com a realidade parametrizada para analisar no mesmo espaço o que acontece em todos os tribunais do país.
Por trás disso, e como a base de tudo, é a construção de um data lake que pega esse isolamento e traz todas as informações para estarem disponíveis na nuvem. Até a imagem fica um pouco complicada, como costuma ser uma multiplicidade de serviços conectados, mas a mensagem básica é que, independentemente da implementação local, o que a gente tem buscado por meio da plataforma digital do Poder Judiciário é estabelecer os canais de comunicações de forma que, para você, usuário, ao ingressar no sistema, isso que está a complexidade que está por trás não importa. O que importa é que, se você precisa de informação do processo A, B ou C, independentemente do tribunal ou do sistema processual em que ele está conectado, essa informação vai estar disponível na ponta do seu dedo para ser consumida. Bem, essa redução dos números dos sistemas com novos padrões tecnológicos é uma tendência que a gente vê, por exemplo, na própria iniciativa privada. O que aconteceu no mundo dos servidores, com a convergência dos vários servidores para um volume expressivo, hoje mais de 80% rodam sistemas Linux, é a expectativa que a gente tenta reproduzir dentro do nosso ambiente. Então, a ideia é que os sistemas processuais comecem a convergir para uma homogeneização, o que vai facilitar a implementação e integração desses sistemas. Isso já tem acontecido. Todos os sistemas que não foram integrados à plataforma digital do Poder Judiciário passam a ser sistemas legados, que hoje ou estão em processo de tramitação, em migração dos processos para tramitação em sistemas integrados, ou em processo simplesmente de arquivamento para consulta histórica. Então, isso daí tem sido a realidade de simplificar a nossa infraestrutura local, o que facilita, obviamente, a segurança e tem facilitado que sistemas inteiros passem a funcionar na nuvem e não simplesmente on-premise, como era a realidade anterior, antes desse movimento que tem sido realizado. Então, isso tem acontecido nos mais distintos contextos. Na hora que a gente observa a dinâmica das várias competências do Poder Judiciário Nacional, a gente vê, por exemplo, a multiplicidade de sistemas dentro da Justiça Estadual e uma maior homogeneização na Justiça do Trabalho, que tem um sistema só em toda a Justiça do Trabalho, realidade também similar com a Justiça Eleitoral. Então, nos mais diversos contextos, com a maior diversidade de sistemas ou menor, todos eles conseguiram se integrar e estar dentro do mesmo ambiente. Então, a gente tem conseguido reduzir esse número de sistemas, criou um barramento de serviços com alta conectividade, utilizando os padrões mais recentes e que asseguram a melhor performance e escalabilidade desses sistemas. São todas APIs RESTful, mas também vários sistemas já começam a contemplar outras soluções, por exemplo, como começar a implementar o GraphQL para permitir que a gente faça consultas não previamente estruturadas à base de dados que a gente tem. Isso tem criado um espaço de desenvolvimento colaborativo, porque essas equipes todas passam, na concepção das suas soluções, passar a imaginar que meu serviço que eu estou construindo aqui vai poder ser objeto de consumo por qualquer um daqueles 90 tribunais. E ele disponibiliza aquilo de tal forma que uma outra equipe pode consultar o repositório unificado do Conselho Nacional de Justiça e passar a colaborar com aquela implementação. Então, onde anteriormente trabalhavam 2, 3 equipes em paralelo, hoje a gente tem um ambiente que incentiva que elas trabalhem de forma colaborativa com o objetivo comum de que aquela solução evolua em eficiência, em competências para atender diversos tribunais. Além disso, a gente tem implementado práticas de CI/CD com uma lógica primeira. Todos os projetos são criados já com uma pipeline que viabiliza uma menor carga de controle e de requisitos e demandas para a área de infraestrutura. A lógica tem sido desses projetos nascerem já voltados a fazer entregas e, de fato, entrar em produção e ter um ciclo de desenvolvimento e de evolução o mais rápido possível. Isso tem possibilitado que não só os projetos nasçam mais rápidos, mas que ganhem um escopo maior com a diminuição de custos por meio dessa colaboração. E, especificamente, eu vou falar aqui do que tem sido a base por baixo disso tudo. O projeto Codex é a fonte de informação desses sistemas no que diz respeito à nossa área fim, que são os processos judiciais. Então, como eu falei para vocês, nós temos 74 milhões de processos em tramitação do país e hoje a gente passa a ter a possibilidade de conseguir informação de qualquer processo desse a um toque dentro de um sistema. Ele está ao alcance de um clique e receber as informações de toda a situação, toda a tramitação dos processos e o conteúdo de todos os documentos. Essa é a fonte e o objetivo. O intuito é que qualquer juiz, qualquer parte, qualquer
dos atores que atuam no judiciário, ao precisar ter informação sobre o processo, ele consiga receber essa informação em tempo real, mas não só receber essa informação. Ela está disponível de uma forma que ela é compreensível pelos usuários, mas compreensível pelos sistemas. O que é registrado no Codex hoje, e a gente tem 85% dos tribunais já conectados em produção, trazendo a sua massa de dados para dentro do ambiente, trazendo ela já tratada para ser consumida em qualquer produto de inteligência artificial, em qualquer serviço que necessite o resultado da extração de dados dos processos que estão em tramitação do país. Esses 85% dos tribunais conectados têm se revertido em 60 milhões de processos que estão hoje disponíveis e catalogados com 2,8, quase 3 bilhões de documentos catalogados e dentro do ambiente. Esses documentos têm uma carga de processamento mais pesada e mais intensiva, então vem sendo tratado de forma sistemática por meio de microserviços distribuídos. Esse é um outro componente fundamental. A lógica de levar os produtos para a nuvem tem possibilitado a integração e a orquestração de vários serviços distribuídos. O processamento e a extração desse dado é feito na ponta, por serviços containerizados que rodam dentro do ambiente e da infraestrutura de cada um dos tribunais, que extrai o dado e manda para a nuvem do CNJ o resultado da extração, o link para os binários de cada um dos documentos e o resultado da extração. O que tem permitido que a gente tem hoje frentes de ciência de dados, de aprendizado de máquina, de efetivamente a construção de novos modelos de inteligência artificial para, em cima dessa massa, criar a próxima produção de entregas tecnológicas que o judiciário precisa. No gráfico que eu mostrei com o aumento de gastos com informática, o momento da transição foi quando foi em torno de 2015. Naquele ano, a gente estava alcançando mais de 100 milhões de processos em tramitação no país. Lembrem que eu falei que hoje a gente tem 74. O judiciário brasileiro vem sistematicamente, ano após ano, com a digitalização de processos e a implementação de novas tecnologias, usando o que há de mais moderno à disposição, chegando a um marco que, desses 60 milhões, nós temos mais 58 milhões de processos na etapa de validação e homologação para ingresso na nossa plataforma, e fora da homologação, porque ainda estão na etapa de integração para fazer a carga, a gente tem em torno ainda de 60 milhões de processos a mais que virão, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem um dos maiores acervos do país. Todos os estados e todos os processos estão caminhando para estar integrados em nuvem, com todos os metadados catalogados e passíveis de serem consumidos por qualquer serviço no país e ser fonte de análise e entregas de modelos de inteligência artificial e objeto de inferência em qualquer implementação de machine learning. Essa é a realidade que o judiciário brasileiro construiu. Não há outro judiciário no mundo que tenha alcançado, esteja utilizando tecnologia nesse nível, com esse volume. Mesmo quando você vai trabalhar com os países com a maior população do mundo, como China e Índia, eles não chegam na casa de 114 milhões de processos em tramitação, com a perspectiva de chegar quase na casa de 200 milhões de processos no país. A gente tem hoje o que há de mais alta tecnologia sendo implementado, funcionando com uma lógica containerizada, distribuída, integrando os diversos tribunais do país, resolvendo problemas históricos ligados ao conservadorismo típico que a gente tem do judiciário, em um ambiente que permite a utilização das melhores práticas de segurança. Hoje, o que a gente tem observado, os ataques de segurança e os riscos, que é objeto da nossa palestra de discussão, têm sido voltados mais para os ambientes on-premise do que esse ambiente na nuvem, que está em conjunto com o que há de mais moderno nas cobranças de tecnologia e na dinâmica hoje do mercado que exige os mais altos padrões de segurança. Todo esse ambiente que foi para lá está em segurança, com cautelas voltadas a fazer o resguardo da Lei Geral de Proteção de Dados e entregando e criando um ambiente em que efetivamente a gente vai ter diversos sistemas interagindo para entregar um serviço público de qualidade, extremamente moderno e que está com a capacidade de evoluir indefinidamente. Hoje a gente criou um ambiente que dá a certeza, eu tenho uma massa de dados disponível na ponta do dedo para que seja lá qual for a tecnologia que surja daqui a 2, 6 meses, a gente esteja apto a começar a testar, implementar e evoluir de forma escalável para todos os tribunais do país. Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês como o introito. Passo a palavra aí para vocês. Obrigado, doutor. Muito legal, né, gente? Eu
faz 6 meses aproximadamente que eu trabalho com o CNJ, e aí a PDPJ, enfim, ganhou meu coração desde o primeiro dia. E aí o que eu vou trazer para vocês é um pouco do contexto técnico, como é que a gente está, como é que o CNJ está utilizando o AWS, quais são os serviços, quais são os padrões, e também, no final, acho que é o mais interessante, a gente quer mostrar a demo dessa solução, né? essa demonstração para vocês. Então, o que a gente tem rodando hoje? A PDPJ inteira está rodando dentro da AWS, tá? Com todos aqueles seus sistemas, seus 14, e o que a gente já conseguiu? Bom, nós temos embarcados os 91 tribunais, temos mais de 74 milhões de processos em tramitação hoje, e no primeiro ano, a gente vê que já 1/3 dos tribunais já aderiram. Então, todos esses dados são públicos e estão disponíveis nos links. Aliás, vale a pena a leitura para vocês entenderem um pouco mais da dimensão de tudo isso que o Dr. Rafael falou. Mas legal, isso tudo está rodando em cima da AWS. Quais são os principais serviços? Em linhas gerais, a gente está falando aqui, no segmento de redes e entrega de conteúdo, a gente tem principalmente o Half 53 para a gente fazer o gerenciamento das zonas de DNS, dos domínios, e a gente tem também o uso muito forte aqui, eu vou mostrar para vocês na arquitetura mais para frente, o uso de balanceamento de carga e auto-scaling. Na questão de segurança, a gente tem o uso de Web Application Firewall com o AWS WAF. Principal caso de uso aqui que a gente tem, o CNJ precisa disponibilizar dados para consultas públicas. Como disponibilizar esses dados e não sofrer os ataques de bots, isso tudo. Mas eu ainda não posso, como identificar o que é um bot e o que não é, então a gente utiliza o WAF com algumas outras técnicas de CAPTCHA, para que a gente consiga, de fato, filtrar quais são os usuários humanos e quais não são. RDS. Eu vou pular aqui o KMS, que a gente já sabe que é todo de criptografia, vamos pular para o RDS. O que a gente tem de RDS aqui? A gente está rodando basicamente Postgres, né? O banco de dados preferencial, porque o CNJ tem como premissa a utilização de tecnologias open source. O próximo slide a gente vai dar um overview para vocês disso. A gente tem 45 terabytes de dados hoje dentro do RDS. Tá? A gente tem 9 clusters de EKS, com aproximadamente 110 nodes. Tá? Somente um cluster daquele sistema do CEO, a gente tem 60 nodes como um node group dentro do EKS para suportar. O CEO é o sistema de execuções penais. Então, todas as execuções de todos esses processos, eles acabam utilizando o CEO. Tá? Esse foi um case que a gente trouxe do CNJ em algumas outras oportunidades. Enfim, todos esses serviços em conjunto com algumas tecnologias open source, algumas não, né? A gente está vendo bastante aqui. Então, desde de desenvolvimento, CI/CD, containers e microserviços, não só os serviços AWS. Então, serviços AWS mais tecnologias open source têm conseguido entregar todos esses resultados que o Dr. Rafael trouxe aqui. E um dado interessante que eu quero passar para vocês, aqui alerta nerd, todas essas boas práticas que o Dr. Rafael falou em relação a desenvolvimento, arquitetura, padrões, existe um trabalho sensacional que o time do CNJ fez, essa documentação é pública, tá? Então ali vocês vão entender todos esses componentes de arquitetura, todas as decisões, todos os padrões, isso tudo está documentado e para quem de fato quer começar um trabalho de DevOps, de CI/CD, de arquitetura corporativa, aqui é uma fonte muito interessante para vocês, beleza? Vamos falar agora de arquitetura. Arquitetura em geral parece ser simples, mas todos aqueles 14 sistemas com seus 110 nodes e as suas outras centenas de serviços que rodam ali dentro, a gente está falando de uma arquitetura basicamente, em termos de compute, está focada em EKS, né, em Kubernetes. Ali a gente tem divididos por todos os node groups, para a gente conseguir isolar, né, em termos de falha de hardware. Os pods e os node groups também são escaláveis, a gente utiliza auto-scaling e load balancing para fazer justamente esse balanceamento de carga. Como banco de dados, a gente tem RDS com todo esse arcabouço. Quando a gente está falando de segurança, a gente está falando aqui de WAF, a gente está falando de Shield, a gente está falando de criptografia com KMS, a gente está falando de gerenciamento de acesso. Todos esses são componentes primordiais dentro da PDPJ. Tá? Quando a gente olha para todos esses números, aqui o Dr. Rafael tocou muito bem em relação aos desafios de segurança, e aí
especialmente eu trabalho semanalmente com o time do CNJ para que a gente consiga debater o que nós podemos melhorar ou não. E um dos primeiros assuntos que a gente vem trabalhando juntos são os desafios de segurança. Estamos seguros? Realmente? Como validar? Em um ambiente desse tamanho, eu vou fazer essa validação manual? Onde estamos expostos? Quais são as nossas vulnerabilidades? Como a gente está falando de CI/CD, a gente tem mudanças constantes. Né? E mudanças podem ser vetores de introdução de vulnerabilidades dentro do ambiente. Então, trabalhando nesse contexto, a gente viu que, bom, o que falta para o CNJ chegar onde deseja, né, em relação a termos de segurança, é questão de visibilidade. Não só o CNJ, como qualquer outra instituição, do setor público ou privado, a gente tem o desafio de aprimorar a visibilidade, ganhar visibilidade sobre tudo que acontece em termos de segurança, em termos de alterações. Para quê? Eu tendo visibilidade, eu consigo atuar, eu consigo remediar e eu consigo sempre manter meu ambiente seguro. Isso que a gente está falando aqui é a postura de segurança, que é um principal tema da nossa demonstração de hoje. A postura de segurança é um conjunto, né, de práticas, processos, ferramentas que, em conjunto, conseguem manter sempre um patamar constante e evolutivo de segurança dentro das instituições. E isso, aliado às premissas de uso de CI/CD, a gente consegue empoderar os times de DevOps, de DevSecOps, de segurança e operações, para que eles próprios resolvam seus problemas de segurança preventivamente antes de que consigamos, de fato, chegar em produção e estarmos expostos. Eu acho que é um ponto interessante lembrar aqui, né, Kleber, que essa proposta, diferente de propostas que a gente que a gente via anteriormente, né, até alguns anos atrás, ela possibilita, como você falou, que todos os envolvidos, desde a pessoa que está ali desenvolvendo até a pessoa efetivamente que cuida da área de segurança da informação, todo esse pessoal consegue ser protagonista do landscape de segurança. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer um desenvolvimento e validar se os processos, se aquele código, enfim, se o serviço que ele está rodando, se os itens de infraestrutura, se containers, se a gente está falando de containerização, enfim, se as melhores práticas estão sendo seguidas, se a gente está utilizando imagem, por exemplo, que não tenha nenhum tipo de flawless, seja um CVE ou seja qualquer outro problema. A gente viu recentemente, né, aquela issue do Log4j, né, eu acho que foi um bom exemplo. E num processo onde você tem segurança desde o primeiro momento da construção da sua aplicação até a entrega efetivamente, a monitoria, etc., você consegue não só evitar, né, mitigar esse tipo de risco, mas também trabalhar se for necessário, se eventualmente a gente tiver uma situação de segurança, né, enfim, a gente consegue atuar de forma muito mais rápida, muito mais estruturada. Sim, sem dúvida, Vini, muito obrigado. O que nós estamos falando aqui é de que segurança é responsabilidade de todos, né, no final do dia. Dado todo esse contexto, o que nós pensamos e qual é o caminho que nós, a AWS, gostamos de seguir? Bom, a gente tem diversos serviços que oferecem proteção de acesso, que oferecem proteção de perímetro, que oferecem as mais diversas criptografias, seguranças de dados, resposta a incidentes. Tudo isso nós temos serviços que, integrados, conseguem manter um grau de visibilidade, centralizar, né, a detecção de qualquer tipo de ameaça. A gente sempre vai conseguir, tendo visibilidade, otimizar, na verdade, o tratamento e a análise de causa raiz para identificar esses problemas, né? Podemos utilizar também serviços em conjunto para que a gente consiga detectar dados sensíveis, né? E, por fim, o que eu acho muito importante é a gente reduzir o tempo de exposição, o tempo que este problema de segurança está no ar. Então, o que a gente está falando aqui é eu detecto, eu automatizo a remediação para que a gente consiga, de fato, diminuir o tempo de exposição. E esse é o que a gente vai ver hoje aqui na demonstração. Sentando com o time técnico, eles estão aqui, eu tenho que tomar cuidado agora, né, de tudo que eu vou falar. Nas nossas conversas, assim, a gente precisamos entender quais são os ambientes e tal, aquela problemática que eu já trouxe aqui para vocês. E aí, durante as minhas interações, eu comecei
eu comecei a fazer as pesquisas e o que, que eu trouxe? Eu falei, cara, a AWS tem um material muito legal chamado Modelo de Maturidade de Segurança. O que vocês estão vendo aqui é um framework de segurança, mas com, de fato, indicações práticas do que resolver em termos de segurança para proteção de dados, para proteção de perímetro, para análise de logs, enfim. Então, o que vocês estão vendo nessa matriz, nas colunas a gente tem as fases da maturidade de segurança, porque aqui é uma jornada, de fato, tá? Ninguém nasce 100% seguro. E dentro de cada coluna e de cada linha, vocês estão vendo esses quadradinhos laranjas, eles são de fato instruções de como resolver cada um desses problemas de segurança. Tá? Então, começamos fazendo essa análise e aqui partimos também para um modelo já estabelecido dentro da AWS, que é o Well Architected Framework. Dentro do Well Architected Framework, a gente tem uns 5 pilares e focando especificamente nos pilares de segurança, a gente tem um conjunto de validações de segurança que você precisa implementar para que seu ambiente esteja well architected em questão de segurança. E o Well Architected Framework também possui o Well Architected Framework Labs. Exatamente isso, são laboratórios que te ensinam como implementar as melhores práticas do Well Architected Framework. Aqui a gente está falando de fato de workshops, passo a passo, vídeos, textos, enfim, existe uma quantidade muito grande de recursos que a gente pode utilizar. Juntando isso tudo, o que propomos de solução para o time do CNJ? Como a gente viu ali, é uma jornada de maturidade e quando a gente fala de visibilidade, esse foi o primeiro ponto que a gente quis atacar, exatamente como a gente trouxe aqui. E como fizemos isso? Existe também um projeto aberto aqui pela AWS, no AWS Labs, no AWS Labs, que chama Self-Service Security Assessment. É um projeto open source muito legal que une duas ferramentas open source para fazer um scan do seu ambiente AWS de acordo com algumas boas práticas do mercado. CIS, RIPA, então, todos esses controles de segurança estabelecidos por esses órgãos, né, eles são transformados em pontos de validação. Por exemplo, eu tenho um security group aberto, eu tenho uma instância EC2 exposta, eu tenho um bucket que não está criptografado. Então, todas essas análises de segurança são feitas automaticamente através do Self-Service Security Assessment. O que é isso? Um conjunto de stacks do CloudFormation que vão... E aí a gente vai trazer necessariamente aqui para vocês mais à frente, tudo que é criado e como é que ele funciona. Qual que é o core dessa solução aqui? Duas ferramentas open source, uma chamada Prowler e outra Scout Suite, são ferramentas de linha de comando, onde você determina quais são os parâmetros, a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho mais, você determina quais são os parâmetros, quais são os tipos de checks de segurança que você quer fazer. E aí, o que ele faz? Eles produzem um relatório que te indica um percentual, quão aderente você está dentro daquele conjunto de práticas. E é nesse ponto que nós estamos com o CNJ hoje, mas a gente vai mostrar para vocês também onde a gente vai chegar ainda. Então, esses dois projetos open source, eles atuam em conjunto dentro dessa solução aqui. Tá? Opa, não foi? Foi. Do lado esquerdo, a gente tem aqui o deploy. O que é feito? O que é o Security Assessment? Uma instância EC2, um bucket e alguns componentes de VPC, que são componentes básicos. Essa EC2 é responsável por executar todas aquelas duas ferramentas, tá? E o que elas fazem? O que ela faz? Ela faz chamadas para as APIs da AWS, de todos os serviços, por exemplo, para EC2, para S3, para RDS, chama essas APIs. Por exemplo, me descreva todos os security groups que possuem regras abertas, 100% abertas para a internet, são regras bem flexíveis, né, bem abertas. Então, através dessas chamadas, é somente leitura, ele não é intrusivo a ponte, ele não grava nada, ele só grava dentro mesmo da própria EC2 e no bucket S3. E o que a gente pode fazer? Uma vez que ele processa todos esses dados, ele pode exportar os problemas de segurança que ele achou, e a gente vai, a partir de agora, chamar isso de findings, porque é a nomenclatura que a gente utiliza dentro da AWS. Então, cada probleminha de segurança que essas ferramentas detectam, a gente consegue disparar um evento, né, ou criar um find para que a gente possa tratar, por exemplo, esse security group aberto, para a gente seguir daqui para cá. E existem diversas alternativas, a gente pode exportar para C3, utilizar o Security Hub, que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, integrar isto também no meu pipeline de CI/CD, ou seja,
essas alterações estão introduzindo vulnerabilidades de segurança antes de fato eu colocar meu workload em produção? Essas são possibilidades que a gente vai mostrar de alguma forma aqui para vocês. E agora eu passo a palavra aqui para o meu amigo Vinícius, que vai caminhar com vocês aqui junto comigo dentro das demonstrações. É isso aí, vamos lá, pessoal. Hora de pôr a mão na massa, né, um pouquinho. Então, o que a gente vai cobrir hoje aqui nessa demo? A gente vai falar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês, na realidade, a página ali do GitHub do Security Assessment, como que ela está lá dentro do nosso repositório do AWS Labs. Né? Também vou dar um exemplo, mostrar aqui a stack, essa stack já previamente executada. A gente criou um ambiente com algumas falhas ali propositais para a gente conseguir detectar e trazer isso no formato de relatório para vocês. A gente fala também sobre a integração com o Security Hub e como ter uma ferramenta que proveja esse modelo, essa visualização integrada, independente de eu estar falando de ferramentas como Prowler, Scout Suite ou ainda outras ferramentas dentro da AWS, como Mace, WAF, etc. Qual que é a importância disso para a gente conseguir consolidar esses dados, fazer a classificação deles e, a partir disso, ter próximos passos, quais ações de remediação e assim por diante. E, para finalizar, eu mostro também uma solução que a gente desenvolveu, estendendo um pouco até essa solução do Security Assessment, de detecção contínua e com automação da remediação. Até porque a gente fala muito, né? Normalmente a gente conversa muito, explica bastante sobre a questão de detecção, classificação, mas na hora de fazer eventuais correções, ainda, em muitos casos, a gente vê os times de segurança tendo que ser acionados e fazer remediações manuais e assim por diante. E num cenário como o do CNJ, por exemplo, que a gente tem ali centenas de servidores, com milhares de instâncias rodando, enfim, é algo que fica um pouco inviável, vamos dizer assim. Além de, claro, expor todo o contexto, toda a informação do cliente em um eventual issue de segurança, isso ficaria aberto ali por um período um pouco longo de tempo, né? Então, falando um pouquinho da integração do Security Hub, como eu comentei, hoje a solução de Security Assessment ela trabalha com Prowler, com o Scout Suite, né? E ele já permite, então, que as informações que são geradas por essas ferramentas, elas consigam ser exportadas, né, diretamente para o Security Hub. Esse trabalho de exportar os dados, ele é feito através de alguns conversores que estão dentro da própria solução. Então, a gente converte, por exemplo, um JSON que o Prowler está gerando em um formato chamado JSON ASSF, né, que é para Security Findings, que é o formato JSON que o Security Hub entende. E com isso, como eu falei, a gente já tem uma visualização, um cenário, uma ferramenta centralizada muito poderosa para fazer a classificação, aliás, para consultar a classificação e os próximos passos de correção, né? Além disso, como eu também já havia comentado, a gente tem a possibilidade de integração com, além dessas ferramentas open source e outras ferramentas terceiras, a gente também existe a possibilidade de integrá-lo diretamente com o ferramental da própria AWS. Então, a gente tem ali o Mace, tem o GuardDuty, o WAF, etc. O que é interessante, quando a gente está trabalhando num contexto, por exemplo, de CNJ, que a gente tem o WAF, a gente já consegue verificar ou classificar rapidamente se a gente tem algum problema com bot, ou se a gente está sofrendo alguma tentativa que pode gerar uma exposição para o cliente. Tá? Falando um pouquinho sobre a questão de detecção contínua, né? Então, como o Kleber já havia explicado, o Prowler, hoje, ele é uma ferramenta, não padrão, mas bem conhecida no mercado, assim como o Scout Suite, né? E a ferramenta, a nossa solução de Security Assessment, ela pode rodar tanto em EC2, que é o caso aqui da demo que eu vou mostrar para vocês já, como também ela pode rodar no Fargate. Então, a partir do momento que a gente faz o deploy dessa solução, utilizando o Fargate, por exemplo, a gente pode acionar, como vocês estão vendo ali no número 1, né, no primeiro step, pode acionar via Event Bridge, a gente pode acionar a execução desse processo. Ele vai rodar o Prowler, o Scout Suite, enfim. E a partir dos dados gerados, via consulta aos nossos endpoints, aos serviços da AWS, a gente consegue transformar esses dados, né, a gente faz, primeiramente, a gente coloca esses dados dentro de um DynamoDB que vai streamar esses dados e fazer a conversão para o formato JSON ASSF. Esse sim pode ser sendo integrado aí no final via Security Hub. Tá? E para a questão de automação, como eu falei na nossa demo aqui, deixa eu mudar. Acho que é o 1, hein?
E o vermelho, né? É. Deixa eu colocar aqui no ambiente. Bom, beleza. Acho que está todo mundo vendo aí o Cloud9, né? Mas qual que é a ideia aqui? A gente fez uma extensão desse serviço. Então, assim que uma issue, e aí eu vou gerar uma issue aqui para a gente ver rapidinho, mas eu vou gerar um security group, por exemplo, com um inbound totalmente aberto, então sem nenhum tipo de restrição. E assim que o scanner é executado, ele não só vai detectar essa issue, mas também já vai fazer a remediação através de um evento que é gerado, né, que o Security Hub consegue enviar para o Event Bridge, e aliás, né, eu até não mencionei antes, o Event Bridge é um barramento, né, de serviços totalmente gerenciado que a AWS oferece hoje. Então, e com integração com o serviço nativa com alguns serviços nossos. Então, o Event Bridge ele recebe essa informação e dispara uma lambda que faz a correção. Eu vou compartilhar o código aqui com vocês. Tá? Mostrando um pouquinho como que funciona o processo de instalação. Basicamente, como o Kleber já havia comentado, a solução de Self-Security Assessment está disponível hoje no GitHub do AWS Labs. Ela é composta por alguns templates de CloudFormation, mas quando a gente vai rodar esses templates lá dentro da console, a gente não precisa rodar esses N templates. Na realidade, a gente vai rodar um principal, que está ali descrito na documentação, né, que vai gerar uma stack e algumas stacks alinhadas aqui. Por que são separadas essas stacks? Porque para cada conjunto ali de componentes, então quando eu estou falando, por exemplo, da parte de redes, da parte de AM, etc., ele vai gerando, então, por exemplo, aqui eu tenho a minha stack de AM. Então, todas as ações, se eu precisar fazer alguma alteração nessa stack para adaptar para o meu cenário, eu posso fazer diretamente nessa stack sem impactar o restante da solução. Tá? A partir do momento que essa stack, que é feito o deployment dessa stack, que ela está rodando no ambiente, o que acontece? A instância, né, no nosso caso aqui, a gente está rodando em uma instância EC2, né, mas isso pode ser também, como eu falei, pode rodar utilizando um Fargate ou outro mecanismo, já que ela pode ser containerizada. Essa instância ela vai fazer a execução do Prowler. Tá? Então ele vai rodar todo aquele processo em background, consultando os recursos, né, que estão dentro da nossa stack e trazendo esses dados de validação diretamente para o Security Hub. Até mostrando aqui um exemplo, eu tenho aqui na tela, deixa eu pegar aqui, isso aqui é um report que o Prowler gera na versão nativa dele. Então a gente rodou o Prowler, né, ele trouxe aqui todos os itens, os checks que precisam ser feitos, o score, etc. Mas como que eu traduzo isso para um formato que o Security Hub consiga integrar e unificar, não só com os dados do Prowler, mas, por exemplo, do Scout Suite. Esse é um dos pontos que a gente ataca aqui nessa solução do Security Assessment. Né? E isso, o que no final do dia, vamos dizer assim, isso significa? Significa que a gente consegue acessar, por exemplo, o Security Hub e ter as issues geradas, né, detectadas pelo Prowler, diretamente aqui nesse painel. Então a gente tem uma visualização e, por exemplo, dentro daquele modelo de maturidade de segurança que o Kleber mostrou agora há pouco, a gente tem ali a primeira coluna, é a coluna de Quick Wins, que a gente chama. Então o que eu posso atacar de forma rápida e que traz um benefício grande no que diz respeito à postura de segurança. Num modelo, utilizando aqui o Security Hub, a gente já consegue ter essa informação de forma rápida. Por quê? Eu venho aqui e classifico por severidade. Primeiro ponto, os dois primeiros pontos que eu vejo aqui nessa conta de demonstração. A gente não tem o hardware MFA habilitado por root. A gente não tem nem o MFA virtual, por exemplo, habilitado por root. Isso é uma boa prática? Definitivamente não. A gente consegue endereçar isso rápido? Consegue. Em 5 minutos a gente consegue habilitar o MFA e fazer o cadastro ali e a gente já elimina um vetor considerável de ataque. E assim, sucessivamente, isso pode ser, como eu disse, pode ser integrado não só com o Prowler, com o Scout Suite, mas também com outras ferramentas. Né? Sobre a questão, deixa eu voltar agora aqui. Pronto. Então, a gente tem ali até o passo 6, né, essa integração já é provida nativamente pela solução de Security Assessment. Mas a gente pensou, pô, se a gente já está até aqui, já automatizou esse monte de passos, por que a gente já não faz mais um e faz a ação corretiva automaticamente? E aí entra, como eu comentei, o Event Bridge e o Lambda, nesse caso. Tá? O que acontece? O Security Hub, assim que ele recebe uma notificação, assim que ele recebe um finding
do ambiente, ele já faz o envio, faz a geração desse evento para o Event Bridge, que por sua vez vai acionar o Lambda. Tá? Então, com isso, a gente consegue ter um sistema fim a fim, que eu consigo fazer desde o início da detecção até o tratamento. E a beleza de utilizar aqui um mecanismo assíncrono, uma plataforma assíncrona e baseada em mensagens, é que eu posso disparar N ações. Não preciso disparar somente a correção, eu posso disparar a correção e a notificação. Eu posso disparar fluxos diferentes para fazer a correção. Preciso utilizar o Lambda? Definitivamente não. A gente pode utilizar outras ferramentas também. Então a gente pode colocar lá uma tarefa do SSM ou algo do gênero para quê? Para atuar em cada um dos casos. Né? Então isso acaba se tornando aí um mecanismo bastante poderoso, efetivo e com um custo bastante interessante para rodar. Tá? Mostrando aqui para vocês, só deixando aqui de exemplo, né, falando sobre mostrando aqui ele em ação. Tá? Então, voltei aqui para a tela, deixa eu abrir aqui para vocês. O que a gente fez? Né? A gente gerou essa lambda, eu criei uma lambda aqui na nossa console. Então, é uma lambda bem simples, como vocês podem ver. Ela chama, deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Ela é uma lambda bem simplesinha, ela basicamente está recebendo um evento, né, que é um arquivo no formato JSON, e aí eu coleto algumas informações. Então, por exemplo, eu pego o nome da regra que gerou esse finding. Né? Então, a gente tem ali um conjunto de centenas de regras que passam aí por diversos mecanismos. Além disso, eu pego também a severidade. Então, quando vocês viram ali no Security Hub o high, né, é esse valor que a gente recupera aqui. E eu até faço um check aqui, aqui no caso, mais para ser didático, vamos dizer assim, e rápido, eu faço um check para ver o nome da regra que está sendo que foi disparada, né? E se for a regra extra 748 aqui no caso, que é uma regra do Prowler que diz que se o Security Hub está com o inbound totalmente aberto, sem nenhum tipo de restrição para qualquer porta TCP, né, ele gera um evento desse tipo 748. Aqui, claro, é algo bem simples, mas é só para mostrar o potencial disso. Então, o que a gente faz assim que recebe esse evento? A gente pega o ID do Security Group, ou seja, o ID dele dentro da plataforma AWS, e utilizando o próprio... Aqui a gente desenvolveu em Python, então, utilizando o nosso SDK, no caso o Boto 3, a gente simplesmente deleta essa regra do ambiente. Né? E aí, para mostrar para vocês o que a gente fez aqui. Deixa eu voltar aqui na nossa página. Então, eu vou criar aqui vou criar um Security Group aqui. E no caso, eu vou chamá-lo de Badge SG, Security Group. Vou colocar aqui a mesma descrição. E vou adicionar uma regra de inbound, né, onde eu vou permitir todo o tráfego TCP de qualquer origem IPv4. Né? Essa é uma regra que definitivamente não é ideal para ambientes, independente de ser produtivo ou não, mas eu vou adicionar essa regra aqui para quê? Se eu pegar o Prowler que está lá naquela EC2, por exemplo, que já está integrado no nosso Security Hub, e fazer uma execução dele, e aqui no caso, o Prowler ele tem uma infinidade de parâmetros para ser executado, então, que podem ser customizados para execução. Aqui no caso, o que eu estou fazendo? Eu coloquei apenas para ele gerar no formato já ASFF, né? E aqui esse "-s" maiúsculo, ele está indicando exatamente para o Prowler enviar isso direto para o Security Hub. No caso, eu vou checar somente essa regra extra 748. Mas a partir do momento que eu gerei e comecei a execução dessa regra, vocês vão verificar que ele alertou ali, ele mostrou um fail para a gente, ou seja, ele detectou um Security Hub nas condições, né, de detecção dessa regra. Mas que é exatamente o Security Group, que eu acabei de gerar, de criar aqui. E se eu voltar aqui no nosso EC2 Manager, o Security Group está aqui, mas se eu dar um refresh na página, a gente vê que esse Security Group já foi excluído, ou seja, assim que foi feita a detecção de um cenário potencial, crítico nesse caso, que é a classificação da regra, dentro do ambiente, eu já consigo
trabalhar e eliminar, ou pelo menos mitigar, estragos maiores. Tá bom? Então, pessoal, essa é a demo que a gente tinha para apresentar hoje. Kleber, se quiser. Claro, com certeza. Para vocês verem o potencial, a gente tem diversas alternativas aqui. Nós estamos somente no começo da jornada, como eu disse, né, com o CNJ, mas, como eu disse no começo, eu já me apaixonei pelo projeto, pela ideia, porque a gente tem possibilidade de impactar muitas vidas, e é por isso que eu gosto de trabalhar na AWS, especialmente com o setor público, porque tudo isso que a gente viu aqui hoje, toda essa modernização, facilitar o acesso à justiça e ter uma justiça de fato mais rápida, mais eficiente, que valorize o nosso dinheiro como contribuidor, isso de fato, como contribuinte, isso de fato é uma das coisas que me motiva a trabalhar com o time do CNJ, com esse time sensacional, o trabalho que eles fazem aqui, realmente é muito positivo para a sociedade como um todo. Nuvem AWS, como o Dr. Rafael bem disse, nós temos a nuvem como um fator predominante na transformação do judiciário brasileiro. Existem diversas outras diretrizes, mas nuvem e tecnologias open source são muito fortes na diretriz de infraestrutura e de desenvolvimento do time do CNJ. E a gente viu também que não somente serviços AWS, a gente consegue utilizar também outras soluções de terceiro, a gente consegue utilizar tecnologias open source para manter o nosso ambiente, seja fornecendo serviços ou atuando no background para que a gente garanta uma postura de segurança atraente e que, de fato, o CNJ e outros órgãos realmente precisam. Então, gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Rafael, também do meu colega de batalhas aqui, o Vinícius, e queria convidar vocês também para vocês acessarem todos os nossos recursos de aprendizado. A gente está falando aqui do Skill Builder, a gente tem centenas de cursos em português, gratuitos e diversas outras alternativas, e a gente tem também as certificações que são bastante conhecidas. Visite o nosso centro de exames de certificação. Gostaria de agradecer a presença de todos, estamos à disposição aqui também para tirar qualquer dúvida, um bate-papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos.